Olá, amigos e amigas. Vou falar sobre o filme Green Book. É um filme que fala sobre como a nossa sociedade, o nosso modelo de sociedade, naturaliza o racismo. A forma como a narrativa se desenvolve para nós se dá a partir da interação entre os dois personagens apresentados como principais da trama. De um lado, um pianista famoso e do outro, o seu motorista, Don Shirley, que é o pianista, e o Tony Lip, que é o seu motorista. No primeiro momento, nós vamos vendo como os personagens são apresentados e o Tony Lip é apresentado como alguém sem tanta educação, extremamente violento e racista. Tem uma cena logo no início que ele chega na sua casa e vê que dois homens negros estão terminando um trabalho e que a sua mulher deu água para eles. E aí ele pega os copos que foram utilizados pelos homens negros e coloca no lixeiro. Então o filme já nos mostra o Tony Lip como alguém racista, impregnado pelo racismo. Mas as dificuldades financeiras o levam a procurar um emprego e termina aceitando o emprego como motorista de um pianista negro. E aí aparece o Don Shirley como alguém que venceu, alguém que conseguiu, enfrentando as suas dificuldades, conseguiu chegar num ponto de estabilidade e até de fama. Porém, esse personagem é apresentado como alguém que foi engolido pela cultura branca, no sentido de que todo o seu comportamento tende a ser uma apresentação indireta da negação daquilo que ele acredita. Ele queria um estilo de música, mas aí termina que por pressão vai tocar um outro estilo. Ele tem uma vida totalmente de reprodução de padrões de pessoas ricas e brancas. Ele convive com pessoas ricas e brancas, ele toca para essas pessoas. Mas aí ele vai fazer uma turnê em uma área mais agressiva em relação a pessoas negras, e aí que o Tony Lip entra no seu caminho, porque ele precisa de alguém que garanta a sua entrada nesse contexto e que o tire de algumas dificuldades que possivelmente apareçam. As dificuldades aparecem pelo fato dele ser negro, algumas são de violência física, como uma cena que acontece no bar, onde falam sobre o cabelo do Don Shirley, falam sobre a sua cor, e aí o Tony Lip chega e ameaça todo mundo e consegue tirar o doutor de lá, como ele é chamado. Mas também algumas acontecem num cenário rico, economicamente favorecido, como a cena em que ele pede para usar o banheiro e apresentam o banheiro fora da casa, porque é o banheiro para pessoas negras. E essa cena chega a ser brutal, porque ele diz: por que eu não posso usar o banheiro daqui? Eu não posso usar o banheiro daqui de dentro? Não, então ele diz: eu vou voltar pro hotel, uso o banheiro de lá e volto, mas aí eu teria que gastar meia hora. E as pessoas aceitam que ele faça isso, simplesmente para não compartilhar com ele o banheiro. O banheiro utilizado por um homem branco não pode ser utilizado por um homem negro. O banheiro do homem negro é aquele que está lá fora. Então veja que o lugar é muito bem delimitado. E ainda que ele seja aceito para tocar para as pessoas brancas, mas tem um limite. E aqui nós vemos uma crítica a uma hipocrisia de um modelo de sociedade que fala de acolhida, mas que tem seus lugares muito bem determinados. A cena também que fala sobre o terno, porque quando o Tony Lip, que é um homem branco, pede o terno e entrega para o doutor, termina que cria um mal-estar no ambiente porque ele entregou o terno para um homem negro. Então o filme apresenta muitas imagens de coisas muito corriqueiras do cotidiano e que terminam atenuando e dando mais vazão a essa estrutura racista.
Inclusive, o filme mostra que os dois personagens vão crescendo nessa interação entre eles, de modo que o Don Shirley, ele rompe uma estrutura de autoalienação quando ele percebe que não precisa se submeter a nada daquilo, porque o fato dele ser um homem negro não o torna inferior a ninguém, então ele reage. Então, da ótica desse personagem, o filme mostra um despertar da consciência para que ele aceite a si mesmo tal qual ele é e viva aquilo que ele é de fato. Do outro lado, o homem racista do início do filme dá lugar a um homem acolhedor no final. Mas aqui aparece uma coisa que é bem interessante e que talvez merecesse um debate em outro momento, porque Green Book, embora seja um filme que denuncie estruturas racistas e que fala sobre como nós muitas vezes naturalizamos o racismo, mas no enfrentamento desse racismo, o filme recorre a um artifício que é chamado de síndrome do herói branco, do salvador branco, porque o despertar da consciência do Don Shirley no filme se deve à sua interação com o Tony Lip, que de uma certa maneira lhe entrega ao seu mundo original. É como se, para alcançar esse libertar de consciência, se precisasse de um herói branco. Então, é algo que merece uma reflexão maior, como eu já falei, porque, embora seja um filme que denuncia o racismo, ao final mostra esse limite de que a libertação negra tem que vir de alguém não negro, de alguém branco. Por outro lado, uma outra crítica ainda nessa mesma vertente do herói branco é o fato do filme parecer acreditar que o racismo seria algo relativo a um equívoco de interpretação. E na verdade não é. Não é simplesmente o racismo, não é resultado de falta de educação. O racismo não é resultado de limites interpretativos. O racismo é resultado de uma estrutura social de exclusão, porque essa exclusão mantém uma elite num ponto acima, às custas de uma maioria que se encontra na base desse processo. Então, é um filme interessante, um filme que apresenta essa estrutura de naturalização do racismo que nós vivemos nesse modelo de sociedade, mas é um filme que abre esse espaço para uma reflexão sobre essa síndrome narcísica do herói branco, né? É bem interessante que em algum momento a gente possa voltar com esse tema e falar mais sobre isso.